Agora, 6 horas e 56 minutos, a gente muda de assunto. Vamos bater uma bolinha aqui no nosso campo virtual. Entra em campo, Ferreira, bom dia. Antes que vocês me perguntem, bom dia, Thaís e Bom dia, Ferreira. Eu leio desde pequeno. Então continua lendo, né? Então tá. Então vamos falar de esporte, vamos lá. Vamos lá começar pelo Repar. Temos muitos assuntos aqui. A gente começa pelo Remo. O Remo que vê o clássico de domingo como uma decisão. Um resultado que não seja vitória faz os adversários abrirem vantagem na pontuação do quadrangular. Exatamente. O empate sem gols na estreia contra o Londrina ainda rende muito no Leão. Vamos acompanhar. Na Série A do Campeonato Brasileiro, virou rotina ver os árbitros fazerem este sinal. É o famoso VAR, o árbitro de vídeo. Aí é se dirigir para a cabine e revisar algum lance. Porém, na Série C, a realidade é um pouco diferente. Nada de árbitro de vídeo e as polêmicas são ainda maiores. No sábado, na partida entre Londrina e Remo, o gol de Charles rendeu muita reclamação dos azulinos. O lance acabou sendo anulado por Denis da Silva Serafim, contando com a ajuda da assistente Brígida Cirilo Ferreira. Ontem, a diretoria do Leão enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol pedindo justificativas e providências com relação ao árbitro e à assistente. O zagueiro Rafael Jansen também falou sobre o lance. No meu ponto de vista, fizemos um gol, o gol estava legal e eu acredito que nos jogos como esse tinha que ter VAR. Eu acredito que se tivesse o VAR tinha validado o gol da gente. Com ou sem o erro da arbitragem, o momento agora dos azulinos é de pensar na primeira vitória no quadrangular. Domingo tem clássico contra o Paysandu e no Baenão todo mundo sabe da pressão extra que a partida ganhou. A pressão é constante, quem vai jogar no Remo, quem joga no Remo sabe que já entra pressionado. Aqui é time grande, tem que ganhar sempre, independente de qual adversário, de qual competição estamos jogando. Aqui tem que acostumar com a pressão. Aqui é futebol tem pressão constantemente. Clássico é aquela oportunidade que todo mundo quer para mostrar protagonismo. Então, a terça-feira foi de muito treino no Baenão. Trabalhos na academia e no campo. Chegar bem no domingo é o objetivo para não deixar o maior rival abrir vantagem na Série C. O clássico sempre é clássico, independente se é estadual, se é Série C, se é mata-mata, se é quadrangular de acesso. Todo clássico é um divisor de água, então vamos para ganhar e é isso que importa para a gente, é só a vitória. Reforçando então, Remo e Paysandu jogam domingo às 18 horas no Mangueirão. Você, claro, pode conferir mais sobre esse clássico, pode conferir esse clássico em tempo real pelo ge.globo/PA. Acesse e fique por dentro de tudo, hein, Ferreira? Ainda vamos ter muita polêmica por erros de arbitragem ou pelo que é considerado erro de arbitragem. E esse lance do gol do Remo ainda divide opiniões, alimenta mesmo muita com o VAR, às vezes tem polêmica, né? Exatamente. Agora, bom dizer que é o seguinte, o VAR, que muitos defendem que a CBF deveria bancar para a reta decisiva da Série C, como no ano passado seria para a etapa do mata-mata, agora são os quadrangulares, custa para cada jogo mais de R$30 mil. A estrutura do VAR, a disponibilização desse serviço custa mais de R$30 mil por jogo. E a CBF, sobretudo agora, né? Estamos vivendo aí uma fase de aperto nas finanças por conta da pandemia, seguramente a CBF nem cogitou. E essas polêmicas vão continuar, erros vão ocorrer a favor, contra os nossos times, enfim, é alguma coisa que é do futebol. É claro que essa margem de erro ela tem que ser reduzida, a busca tem que ser incessante pela redução da margem de erro. Mas o erro do árbitro vai existir da mesma forma que o erro do técnico, o erro do atacante, o erro do goleiro, o erro do zagueiro, inclusive, o nosso erro faz parte. Claro, verdade. Inclusive, esse pedido por um VAR na Série C foi feito, inclusive, já no ano passado, quando o Paysandu teve aquela eliminação para o Náutico, aquele pênalti que foi marcado pelo árbitro, pelo Voaden, enfim, gerou toda essa reclamação, mas aí, como você comentou, há um custo para isso. Né? Há um custo, e vamos completar o pacote dos erros, né? Falei que de todo mundo que erra, o VAR também erra. Sim, já aconteceu, inclusive. Já houve comprovação disso. Enfim, é inevitável conviver com erros, porque o erro faz parte da prática do futebol e de todas as nossas práticas. Agora, quero colocar aqui nesse cenário de Repar uma estatística que é muito relevante.
O Remo e o Santa Cruz são os times que menos perderam nesta Série C. São times que têm apenas 3 derrotas em 19 jogos. Então, isso é um dado a favor do Remo muito significativo para toda a campanha da equipe do Remo. Além de ser também o time que tomou menos gols, o Remo só tomou 10 gols ao longo da competição. Para o Paysandu, um dado que também é muito significativo. O Paysandu não perde há 9 rodadas da competição. Então, dos times que estão aí brigando pelo acesso, ninguém tem uma invencibilidade como o Paysandu tem. São 2 times que vão para esse repá com muita autoridade. A autoridade das campanhas que fizeram, da classificação antecipada na fase anterior e até mesmo pela atribuição de todos os analistas de favoritismo para Remo e Paysandu na disputa do acesso com o Londrina e com o Ipiranga. Naturalmente, só no dia 17 de janeiro a gente vai ter essa certeza, a confirmação ou a negativa disso. Mas hoje, Remo e Paysandu são os mais cotados, comparados ao Ipiranga e ao Londrina, por várias razões, sobretudo por essa consistência defensiva. O Remo com um time que perde pouco, que toma poucos gols, o Paysandu que não perde há 9 jogos, e que da segunda rodada, da segunda virada da primeira fase, foi meio complexo, mas para colocar de uma outra forma, nas últimas 9 rodadas, não teve nenhuma derrota e só tomou 2 gols. Então é outra demonstração clara de um time muito consistente. É por isso que nós temos motivos para confiar. Certo. Você fez a sua análise do primeiro repá que ocorreu e disse que foi um repá morno. O que você acredita desse próximo que está por vir aí? Pior que isso, o repá anterior, o 0-0, foi seguramente o pior dos 757 repás que já tivemos ao longo de 106 anos. Foi horroroso. Agora, se aquele foi morno, esse vai fervendo. Vai mudar totalmente. Esse vai fervendo, porque são 2 times que estão numa disputa pelo maior objetivo deles da temporada inteira, que é o acesso à Série B. Certo. Vamos falar de Segundinha agora? Vamos lá. Hoje nós vamos conhecer quem são as 2 equipes que garantem o acesso para a divisão de elite do Parazão em 2021. Esporte Real e Tunaluso decidem uma vaga daqui a pouco, às 9h30 da manhã, no Mangueirão. E aí, no primeiro jogo, a Lusa venceu por 2-0. Já a outra vaga no Parazão do ano que vem sai no confronto entre São Francisco e Gavião QKTG, que jogam no mesmo horário no estádio do Souza. O time indígena venceu o primeiro jogo por 1-0. Temos então, Ferreira, o Gavião e a Tuna, né, com uma vantagem. Inclusive, o torcedor tunante mandou mensagem logo cedo pra gente, Ferreira, comentando o seguinte: está confiante na classificação e disse que a Tuna tem a maior torcida do Pará. É verdade. Sabe por quê, Ferreira? Tem a dela. Tem a dela e tem a de Remo Paysandu também. Exatamente. Você joga contra o Paysandu, tem a do Remo. Você joga contra o Remo, tem a do Paysandu. E a Tuna, independente disso, ela tem uma importância muito grande para o futebol do Pará. Tanto que eu ouvi muitas defesas de que deveria ser facilitado o retorno da Tuna para a elite, deveria ser criada uma forma de a Tuna voltar à elite do futebol. E eu dei sempre a mesma resposta. A Tuna deve voltar com méritos provados em campo, e é o que está acontecendo este ano. Ela não voltou antes porque não fez por merecer. Está com essa volta engatilhada desta vez, tem uma vantagem muito grande, pode até perder por 1 gol, mas o Esporte Real já provou também que é um time capaz de surpreender, tem todas as condições de fazer no mínimo um jogo equilibradíssimo com a Tuna, hoje 9h30 da manhã, os 2 jogos serão às 9h30 da manhã. E, enfim, a Tuna tem a sua importância, mas precisa merecer em campo essa volta. E está com a classificação na mão, assim como o Gavião QKTG também tem uma vantagem considerável, jogar pelo empate. Contudo, as 2 disputas estão abertas, principalmente essa do interior. Temos a certeza de que o Parazão 2021 vai ter o acréscimo de um time da capital e de um time do interior. Região metropolitana já tem 3, o Remo, o Paysandu e o Carajás. Então vai ter um 4º representante. E o interior vai ter 8 times, serão 12 no campeonato do ano que vem. Resta saber se esse 8º time do interior vai ser do Sudeste ou do Oeste. Muito legal. Volta depois, então? Eu volto, o repá volta a ser assunto e nós vamos falar, inclusive, de um repá que rolou no último domingo no Rio de Janeiro. Retornamos aqui com esportes, 8h20, quase eu digo 7h20, quase. Vamos às 8 já. Vamos lá, Ferreira.
Vamos lá, sem perder a hora. Pois é, falamos do Remo, né? A gente segue falando de Repá, agora com destaque para o Paysandu, né? Vai ser o 8º clássico só na temporada, né? Essa temporada agora. E os dois times da maior expectativa. Sem dúvida, imagina. Ontem o Paysandu teve todo um trabalho, aí foi muito tranquilo para quem atuou aí na vitória diante do Ipiranga. Enquanto uns corriam bastante em campo, outros ficavam ali no banco de reservas, na maior resenha. Essa foi a volta aos treinamentos depois de uma folga merecida. Tranquilidade também para quem voltou a balançar as redes. Nicolas fez o primeiro na vitória contra o Ipiranga por 2-1. É bom demais, né? Importante, principalmente por causa da fase em que o Paysandu se encontra hoje, né? No quadrangular final. E isso me dá uma confiança a mais também. Isso para mim me ajudou bastante. Eu espero que eu continue dando sequência nos gols. O atacante é o artilheiro do Papão na temporada, com 16 gols. 5 deles na Série C. Ótima fase que tem tudo para deixar o maior rival preocupado. Em 6 clássicos disputados em 2020, já deu flechada 3 vezes. Eu vou para o meu 13º Repá, se eu não me engano. Então, ele é um jogo diferente, como eu já falei, né? Tem as suas peculiaridades e eu espero estar totalmente preparado, espero me dedicar ao máximo, né, para conseguir fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, como eu venho fazendo e como eu fiz em outros jogos também. O Papão foi a única equipe do Grupo D que venceu no quadrangular que define o acesso. Resultado que pode dar uma baita moral no próximo domingo. Se bem que 9 jogos de invencibilidade deixa qualquer adversário bastante preocupado, não é mesmo? Nos dá uma autoestima maior para o restante do quadrangular. Acreditamos que os jogos em casa serão decisivos. E também deixa os bicolores bem mais próximos na caminhada rumo ao acesso à Série B. Principal objetivo no ano e algo que Nicolas vem tentando desde 2019. A gente tem um elenco que uma boa parte do elenco desse ano estava no ano passado, né? A gente passou por algumas situações e eu acredito que isso nos caleja, né? Nos deixa mais maduro e espero que a gente possa usar agora nesse quadrangular final e não passar pelas mesmas situações que passamos no ano passado. 12 repás na carreira, sempre protagonista, está aí o Nicolas, que volta a alimentar esperanças dos torcedores do Paysandu. Ele deixou a marca dele lá naquela derrota por 3-2. No repá, ele foi só mais um entre os apagados de um jogo que nem vale a pena ser lembrado, mas pelo que ele mostrou, inclusive na partida contra o Ipiranga, muito participativo, muito ativo, com e sem bola, na marcação, principalmente na primeira linha de marcação da equipe do Paysandu. A torcida do Paysandu, eu tenho ouvido comentários a respeito, né? Voltando a acreditar na retomada da melhor performance do Nicolas, que teve seus grandes momentos, inclusive até o campeonato estadual, mas nesta Série C, depois de um bom começo, ele tem deixado a desejar, mas está em busca disso, tem sido muito aplicado e é uma liderança técnica do time do Paysandu, é uma referência da equipe do Paysandu, por isso concentra toda essa esperança dos bicolores contra a defesa menos vazada do campeonato. É bom dizer isso, né? O Nicolas é o artilheiro dos paraenses dentro desta Série C, é um jogador que tem essa importância toda e representa essa esperança toda para a torcida do Paysandu e que enfrenta a defesa com melhores credenciais dentro da competição, a defesa do Remo. Embora eu já disse isso aqui, o Paysandu também tenha uma referência muito positiva de serviço defensivo, considerando que só tomou 2 gols nas últimas 9 rodadas, o que também representa um grande desafio lá para os atacantes do Remo. Vamos alimentar a esperança de que esse repá nos devolva tudo aquilo que nos compense, não nos devolva, nos compense tudo aquilo que ficou de frustração do repá anterior, especialmente com gols, como foi lá aquele 3-2 dentro desta própria competição, né, que volte a ser um jogo de duas equipes com ambição pela vitória, sobretudo ambição pelo gol. Muito bem, Ferreira está chateado com esse último repá aí. Ferreira, é o seguinte, já teve repá nessa semana, domingo, no Rio de Janeiro? Conta que história foi essa aí. Pois é, Márcio e Thaís, lá no Rio,
a comunidade paraense, as famílias paraenses, que não, naturalmente não todas, né, mas muitas das famílias paraenses que moram no Rio têm uma integração e uma confraternização a cada final de ano. Isso ocorreu lá em Olaria, no último domingo, como a gente vai ver aqui, rolou o Repá, e aqui está o time do Remo. Já vamos ver também o registro aqui do time do Paysandu, aí está o time do Paysandu. Claro que há alguns cariocas também, né? Então, na verdade, é a festa dos pariocas, vamos dizer assim. Esse Repá teve vitória do Remo por 8-4. Tá? Agora, além do Repá, essa confraternização, todos esses momentos de integração, pelo que me disse o Vanilson Monteiro, que é o líder, sim, com carimbó, com a nossa festa completa, com a nossa culinária, né? Pelo que me disse o Vanilson, que é o líder dessa festa, com o cumprimento dos protocolos, dos cuidados com a questão da pandemia, que tudo isso funcionou. Tomara que... Açaí. E aí vou dizer o seguinte, a ideia, quando a gente mostra esse Repá lá do Rio de Janeiro, que já ocorreu pelo 11º ano consecutivo, quem fizer Repá neste final de ano, com fraternização que envolva Repá, a gente pode mostrar fotos. Eu conheço um grupo, viu, Ferreira, que jogou no final de semana, inclusive. A condição é que sejam cumpridos e que provem pra gente que foram cumpridos os cuidados com a pandemia. Maravilha. Então pronto, tá bom. Obrigada, Ferreira. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.